Quando um cachorro nadava tranquilo em um lago, algo saltou da água e se agarrou às suas costas. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Ele continuou nadando, como se estivesse tentando salvar aquilo, mas aquilo era um ataque ou um pedido de ajuda. Por que ele não tentou fugir? E o que seria revelado quando finalmente chegasse à margem? A superfície do lago parecia tranquila demais, até o instante em que tudo mudou. Rafael apertou os olhos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Thor, seu labrador, nadava alguns metros afastado da margem quando algo escuro surgiu debaixo d'água e saltou direto sobre suas costas. O impacto foi rápido, quase silencioso, mas suficiente para fazer o coração de Rafael disparar. "Thor, volta agora!" gritou, avançando alguns passos na água rasa. O cachorro não obedeceu. Continuou nadando, firme, como se ignorasse completamente o peso estranho grudado nele. Aquilo não parecia certo. O animal em cima dele não se mexia muito, mas também não soltava. Estava agarrado, como se dependesse disso. Rafael hesitou. Se fosse um bicho agressivo, poderia atacar no momento em que Thor chegasse perto. Se entrasse na água, talvez piorasse a situação, mas ficar parado também parecia errado. "Aguenta aí, garoto", murmurou mais para si mesmo do que para o cão. O vento leve que passava pelo lago não ajudava a acalmar. Pelo contrário, fazia tudo parecer ainda mais estranho. Thor sempre foi obediente, exceto quando estava na água. Ali, ele virava outro, livre, teimoso, impossível de chamar de volta. E agora, justamente nesse momento, ele ignorava Rafael completamente. Mas havia algo ainda mais inquietante. Thor não parecia assustado. Não havia desespero nos movimentos, nem tentativa de se livrar daquilo. Ele apenas nadava, constante, decidido, como se já soubesse exatamente o que estava fazendo. Rafael sentiu um frio percorrer a espinha, porque, no fundo, ele já tinha visto aquilo antes. Não daquela forma, mas naquele mesmo impulso. Antes daquele dia no lago, Thor já tinha atravessado batalhas que ninguém imaginaria ao olhar para ele agora. Forte, inquieto, sempre com aquele brilho curioso nos olhos. Mas nem sempre foi assim. Rafael não planejava ter um cachorro. Na verdade, por muito tempo evitou a ideia. Morava sozinho, trabalhava demais e carregava uma rotina silenciosa que, de certo modo, combinava com o vazio que ele ainda não sabia nomear. Até a tarde em que tudo mudou. Chovia fino quando ele decidiu, quase por impulso, entrar em um pequeno abrigo de animais na periferia da cidade. Ele disse a si mesmo que seria só uma visita rápida, mas então viu Thor. O filhote estava encolhido em um canto, magro demais para a idade, com o pelo ainda ralo em algumas partes. Diferente dos outros que latiam ou corriam em direção às grades, ele apenas observava, quieto, atento, como se já tivesse aprendido cedo demais que nem sempre valia a pena tentar. Rafael ia passar direto, mas não passou. Algo naquele olhar segurou ele ali. "Esse aí chegou há poucos dias", explicou uma das voluntárias. Encontraram sozinho, perto de uma estrada, desidratado, quase não reagia. Rafael se agachou devagar, sem fazer barulho. Thor não recuou, também não avançou. Só ficou ali, encarando, como se estivesse tentando decidir se podia confiar. Naquele momento, alguma coisa mudou. Rafael voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Começou ajudando como podia, limpando espaços, organizando ração, levando alguns cães para passear, mas sempre encontrava um jeito de passar alguns minutos com aquele filhote silencioso. Aos poucos, Thor começou a se aproximar. Primeiro um passo, depois dois. Até o dia em que encostou o focinho na mão de Rafael e não recuou. Foi o suficiente. Sem perceber, Rafael já não estava mais apenas visitando. E quando o abrigo anunciou que o filhote estava pronto para a adoção, ele nem hesitou. "Eu levo ele", disse, com uma firmeza que nem ele sabia que tinha. A adaptação não foi simples. Thor tinha medo de barulhos altos, se assustava com movimentos bruscos e, por muito tempo, evitava ficar sozinho em qualquer cômodo. Às vezes acordava no meio da noite e andava pela casa, inquieto, como se ainda estivesse procurando uma saída. Rafael aprendeu a ter paciência. Criou uma rotina leve,
sem pressa. Falava com ele em voz baixa, deixava a porta do quarto aberta, sentava no chão, ao lado dele, mesmo quando não havia motivo aparente. E pouco a pouco, Thor mudou. O medo deu espaço à curiosidade. O silêncio virou energia. E aquela energia parecia não ter fim. Quando descobriu a água, então, foi como se algo dentro dele tivesse despertado de verdade. A primeira vez aconteceu por acidente. Rafael estava na beira de um lago pequeno, jogando um pedaço de madeira para outro cachorro buscar. Thor observava de longe, atento, como sempre fazia quando algo novo surgia. De repente, sem aviso, ele correu e saltou direto na água. O problema é que ele não sabia nadar. Por alguns segundos, tudo virou caos. Thor se debatia, tentando manter a cabeça fora da água, enquanto Rafael corria para dentro do lago sem pensar duas vezes. Pegou o cachorro nos braços, ainda assustado, e saiu o mais rápido que conseguiu. Calma, calma, já passou, repetia ofegante. Thor tremia, mas não por muito tempo. No dia seguinte, ele voltou para a margem e ficou olhando, curioso, desafiando o medo. Rafael percebeu e dessa vez entrou na água primeiro. Chamou com calma, esperou. Thor hesitou, mas foi. Dessa vez mais devagar, mais atento. E surpreendentemente aprendeu rápido. Dias depois, já nadava com mais confiança, sem desespero, sem pânico. E então começou a gostar. A água virou o lugar favorito dele. Era onde ele parecia mais leve, mais livre, como se tudo o que tinha vivido antes não tivesse mais peso algum ali dentro. Rafael passou a levá-lo com frequência para rios, lagos, qualquer lugar onde Thor pudesse nadar com segurança. Mas havia algo mais. Thor não apenas gostava da água, ele reagia a ela. Sempre que percebia movimento estranho, qualquer sinal diferente, ficava alerta, observava, se aproximava, como se estivesse sempre pronto. Rafael só entendeu isso completamente em um dia específico. Era uma tarde quente, e ele tinha decidido nadar um pouco enquanto Thor descansava dentro de casa. A água da piscina estava tranquila, e Rafael mergulhou, ficando alguns segundos submerso, aproveitando o silêncio. Quando voltou à superfície, ouviu um latido desesperado. Thor. Ele vinha correndo, descontrolado, e antes que Rafael pudesse reagir, o cachorro pulou na piscina, sem pensar, sem saber nadar direito ainda, só porque achou que algo estava errado. Rafael o segurou imediatamente. "Ei, tá tudo bem, eu tô aqui", disse, tentando acalmá-lo. Thor se debatia, tentando se manter perto dele, os olhos arregalados. Não era medo da água, era medo de perder. Naquele dia, Rafael entendeu. Thor não era só um cachorro que ele tinha salvado. Era alguém que, de alguma forma, tinha escolhido ficar e proteger. Desde então, tudo mudou entre eles. E agora, vendo Thor no meio daquele lago, com algo desconhecido agarrado ao seu corpo, Rafael sentia aquela mesma certeza voltar. Se Thor estava ali, fazendo aquilo, então havia um motivo. Mesmo que ele ainda não conseguisse enxergar qual, Thor avançava com um ritmo estranho, constante demais para ser brincadeira, controlado demais para ser medo. Rafael entrou na água até a altura dos joelhos, tentando enxergar melhor. "Thor, vem!" Dessa vez ele não gritou, só observou. O animal nas costas do cachorro permanecia encolhido, agarrado com o que parecia ser o resto das forças. Nenhum movimento brusco, nenhuma reação agressiva. E ainda assim, algo ali não se encaixava. Thor não tentava se livrar, nem hesitava. A cada avanço, ajustava o corpo de leve, quase imperceptível, mantendo o pequeno peso firme sobre ele. Rafael franziu a testa. Então era isso. Não era reação, era decisão. Um silêncio estranho tomou conta do momento. Só o som da água sendo cortada e a sensação crescente de que ele estava prestes a entender. A distância entre eles diminuía rápido agora, com a luz mudando sobre a superfície. Rafael finalmente conseguiu distinguir melhor a forma do pequeno animal. Imóvel, frágil, ainda difícil de identificar, mas claramente sem forças. Ele não avançou mais. Ficou onde estava, observando, porque aquele era o tipo de situação que podia mudar. No último instante, Thor avançou um pouco mais. Por um segundo, o corpo sobre suas costas cedeu, escorregando. Rafael prendeu o ar, mas Thor corrigiu de imediato.
firme, como se já esperasse por aquilo. Mais um passo. A água começou a baixar. Agora não havia mais distância suficiente para dúvidas, só para respostas. E ainda assim, nenhuma vinha. O pequeno animal não reagia, não se movia, não dava sinal. Thor tocou o fundo, e naquele exato momento, antes de qualquer explicação surgir, um pensamento atravessou Rafael. Rápido, incômodo. Talvez ele não estivesse salvando. Talvez já tivesse chegado tarde demais. Quando Thor finalmente saiu da água, o silêncio pareceu mais pesado do que antes. Rafael se aproximou devagar, sem hesitar dessa vez. O pequeno corpo deslizou das costas do cachorro assim que suas patas tocaram a terra firme. Caiu de lado, frágil, sem reação. Por um instante, nada. Thor deu um passo à frente, abaixou a cabeça, encostou o focinho no animal com cuidado, como se qualquer movimento pudesse ser demais. Ei! Rafael murmurou, ajoelhando ao lado deles. Agora ele conseguia ver com clareza. Era um filhote de marmota, encharcado, exausto, os olhos semicerrados, o corpo quase sem força para reagir, mas vivo, muito por pouco. Thor soltou um som baixo, quase um gemido. Não era ansiedade, nem medo, era preocupação. Ele tocou o pequeno animal de novo, mais leve dessa vez, como se estivesse tentando acordá-lo sem assustar. E então, um movimento, quase imperceptível, mas suficiente. O filhote respirou mais fundo, o peito subindo com dificuldade e, lentamente, tentou se mover. Rafael soltou o ar que nem sabia que estava segurando. Tá tudo bem, você conseguiu, disse, mais para Thor do que para si mesmo. O cachorro não se afastou, permaneceu ali, atento, como se ainda não considerasse aquilo terminado, e talvez não estivesse. Com esforço, o pequeno animal ergueu a cabeça. Seus olhos encontraram os de Thor por um breve instante. Sem agressividade, sem medo, só reconhecimento. Como se entendesse mesmo sem linguagem o que tinha acontecido. Thor inclinou levemente a cabeça, calmo, presente, sem exigir nada em troca. Após alguns segundos, o filhote reuniu o pouco de força que ainda tinha e se apoiou nas patas. Cambaleou no início, mas se manteve. Rafael observava em silêncio. Não havia necessidade de interferir. Aquele momento não era dele. O pequeno animal deu alguns passos incertos, depois mais firmes, até se afastar lentamente em direção à vegetação. Antes de desaparecer, parou, olhou para trás e então seguiu. Thor continuou ali, olhando o ponto onde ele sumiu, imóvel por alguns segundos. Depois respirou fundo e relaxou, como se só agora tivesse certeza. Ele tinha cumprido o que precisava fazer. O caminho de volta começou em silêncio. Thor caminhava ao lado de Rafael, ainda úmido, mas leve, com aquela tranquilidade que só aparecia depois de algo importante. Rafael acompanhava no mesmo ritmo, sem pressa. Antes de sair, lançou um último olhar para o lago. A superfície já estava calma de novo, como se nada tivesse acontecido. Mas ele sabia que tinha visto algo raro. Não era sobre treino, nem sobre instinto puro. Era algo mais difícil de explicar. Confiança, sem troca. Cuidado, sem expectativa. Thor não conhecia aquele animal, não tinha motivo. E mesmo assim, levou até o fim. Rafael soltou um leve sorriso, passando a mão pela cabeça do cachorro. Você sempre sabe, né? Thor não respondeu, claro. Só balançou a cauda, satisfeito, como se aquilo fosse apenas mais um momento comum no dia. Mas não era. Enquanto caminhavam para longe, Rafael percebeu algo simples e impossível de ignorar. Alguns laços não precisam de tempo, nem de palavras. Às vezes, tudo o que precisam é de um instante e alguém disposto a não desistir no meio do caminho. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você.